Um homem em desespero, suando, grita para os médicos: "Não deixem ele morrer, por favor, salvem meu filho." 10 anos atrás, ele chamou esse mesmo menino de erro. Agora, era sua única razão para continuar vivo. Você acredita que o destino sempre cobra? Curta e comente se acredita em segundas chances. A chuva batia insistentemente nos vidros do escritório no 23º andar, quando Laura Silva subiu pelo elevador executivo, as mãos tremendo enquanto segurava o envelope branco que mudaria tudo. O som metálico dos saltos no mármore polido ecoava pelo corredor vazio da Menezes Corporativo, onde as luzes fluorescentes criavam sombras que pareciam sussurrar seus medos mais profundos. Arthur Menezes ajustava o nó da gravata italiana diante do espelho do banheiro privativo, observando o reflexo de um homem de 28 anos que tinha o mundo nas mãos. O perfume caro impregnava o ambiente enquanto ele ensaiava o sorriso que usaria na reunião com os investidores japoneses. Seus olhos azuis brilhavam com a arrogância de quem nunca havia conhecido o sabor amargo da negação. O toque suave na porta fez Arthur franzir o senho. Laura nunca o procurava no escritório. Seus encontros eram sempre discretos, em hotéis de 5 estrelas ou no apartamento que ele mantinha no centro da cidade, longe dos olhos curiosos da elite empresarial. Ela sabia das regras do jogo desde o primeiro beijo roubado durante o happy hour da empresa. "Entre", murmurou ele, sem tirar os olhos dos documentos espalhados pela mesa de mogno. Laura entrou como um fantasma, o vestido simples contrastando com o luxo opulento do ambiente. Suas mãos pequenas apertavam o envelope contra o peito, sentindo o coração bater tão forte que parecia querer escapar pela garganta. O cheiro do café gourmet, misturado ao perfume masculino, a transportou para todas as manhãs em que acordara ao lado dele, acreditando que aqueles momentos íntimos significavam algo além de diversão. "Arthur, preciso conversar com você", sussurrou ela, a voz quase inaudível. Ele levantou os olhos, irritado pela interrupção. O cronômetro mental já marcava os 15 minutos que tinha antes da reunião mais importante do trimestre. Laura estava diferente, pálida, os cabelos castanhos presos de qualquer jeito, sem o brilho sedutor que o atraía nas noites de paixão clandestina. "Agora não, Laura. Tenho uma apresentação em 15 minutos. Se é sobre o projeto da área comercial, pode deixar na mesa", disse ele, voltando a atenção para a tela do notebook. "Não é sobre trabalho", ela murmurou, dando 2 passos hesitantes em direção à mesa. "É sobre nós." Arthur soltou um suspiro impaciente, fechando o laptop com um estalo seco. A palavra nós sempre o incomodava. Não existia nós. Existiam momentos de prazer mútuo, escapadas da rotina, encontros que alimentavam seu ego e satisfaziam necessidades físicas. Nada além disso. "Laura, você sabe que não podemos misturar trabalho com..." E começou ele, mas foi interrompido quando ela estendeu o envelope em sua direção. "Por favor, só olhe", pediu ela, as lágrimas já formando pequenas pérolas nos cantos dos olhos. Arthur pegou o envelope com desdém, rasgando-o sem cerimônia. Quando seus olhos percorreram as linhas do resultado do exame, o mundo pareceu parar. As palavras positivo e aproximadamente 6 semanas pareciam pulsar no papel como um coração acelerado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura observava cada microexpressão no rosto dele, procurando um sinal de alegria, surpresa, qualquer coisa que não fosse o nojo que começava a se formar em seus traços aristocráticos. "Isso é algum tipo de brincadeira?" ele perguntou, a voz saindo mais áspera que o normal. "Arthur, eu sei que não planejamos, mas..." Ela tentou explicar, mas ele se levantou bruscamente, jogando o papel sobre a mesa. "Não planejamos. Você não planejou nada disso", explodiu ele, apontando o dedo em sua direção.
Você sabia exatamente o que estava fazendo. Quantas vezes eu deixei claro que isso era apenas diversão? Laura recuou como se tivesse levado um tapa. O homem carinhoso, que sussurrava doces mentiras em seu ouvido, havia desaparecido, substituído por uma versão cruel que ela jamais imaginara existir. Eu não planejei engravidar, Arthur. Essas coisas acontecem. Mas agora que aconteceu, pensei que você ficaria feliz. Nós poderíamos... Ela tentou argumentar, a voz embargada. Feliz? Ele riu com sarcasmo, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados. Você quer destruir minha carreira por causa de um erro? Meu pai me mata se souber que engravidei uma estagiária. A palavra erro atingiu Laura como uma lâmina gelada. Ela levou a mão ao ventre instintivamente, como se pudesse proteger a vida que crescia dentro dela das palavras venenosas que saíam da boca do homem por quem se apaixonara perdidamente. Arthur abriu a gaveta da mesa e retirou um talão de cheques, rabiscando números com movimentos furiosos. O som da caneta arranhando o papel ecoava pelo escritório como unhas numa lousa. Aqui, disse ele, arrancando o cheque e jogando sobre a mesa junto com algumas notas. Isso deve cobrir todos os custos. Resolva essa situação até o final da semana. Laura olhou para o dinheiro como se fossem serpentes venenosas. 50 mil reais. O suficiente para silenciar sua consciência e apagar o problema que crescia em seu ventre. Ela pegou o dinheiro com mãos trêmulas, não por ganância, mas por não conseguir processar a crueldade da situação. Você quer que eu aborte nosso filho? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Aborta esse erro agora mesmo! Gritou Arthur, batendo o punho na mesa com tanta força que o porta-retratos com a foto dos pais caiu no chão, o vidro se estilhaçando em 1000 pedaços. O eco do grito reverberou pelo escritório como um trovão. Laura sentiu as pernas bambas, o mundo girando ao seu redor. As lágrimas que havia segurado até então explodiram em soluços silenciosos que pareciam rasgar sua alma. Arthur ajeitou a gravata, respirando fundo para recuperar a compostura. Tinha uma reunião em 10 minutos. Investidores japoneses não toleravam atrasos ou demonstrações emocionais. Laura, você é uma mulher inteligente. Não deixe que um momento de fraqueza destrua nossos futuros. Resolva isso e podemos voltar ao normal, disse ele, a voz fria como o mármore das paredes. Ela olhou para ele uma última vez, procurando no fundo daqueles olhos azuis qualquer vestígio do homem que a fazia sonhar com um futuro juntos. Tudo o que encontrou foi um estranho bem vestido que acabara de pedir para ela assassinar o próprio filho. Laura saiu do escritório cambaleando, as notas amassadas na mão. O corredor parecia infinito, as luzes muito brilhantes, o ar rarefeito. Ela entrou no elevador e apertou o botão do térreo, assistindo os números diminuírem enquanto sua vida desmoronava andar por andar. Quando as portas se abriram no lobby, a chuva havia intensificado. Laura saiu do prédio sem guarda-chuva, deixando que as gotas geladas lavassem suas lágrimas. Na calçada, ela parou e olhou para o dinheiro em suas mãos. 50 mil reais. O preço que Arthur Menezes havia colocado na vida do próprio filho. Com um movimento determinado, ela amassou as notas e as jogou no lixo da esquina. O vento levou alguns pedaços, como se o próprio universo rejeitasse a proposta sórdida. Laura colocou a mão no ventre e sussurrou contra o barulho da chuva. Não importa o que ele disse, meu amor. Você não é um erro. Você é meu milagre. E enquanto caminhava sob a tempestade, sem saber que aquele seria o último dia em que pisaria naquele prédio como funcionária, Laura Silva tomou a decisão que mudaria tudo. Ela seria mãe, com ou sem Arthur Menezes.
O apartamento de um quarto no subúrbio de São Paulo parecia ainda menor quando Laura acordava às 5 da manhã para mais um dia de luta. As paredes descascadas testemunhavam noites em claro, costurando roupas à luz da lâmpada fluorescente que piscava insistentemente. O cheiro de café barato, misturado ao aroma doce dos brigadeiros que preparava para vender na rua, impregnava cada canto do lar que construíra com as próprias mãos. 3 semanas haviam se passado, desde que Arthur a demitira por corte de gastos. A desculpa oficial soava patética até mesmo para os colegas que fingiam acreditar. Laura sabia a verdade. Ele estava apagando qualquer rastro de sua existência, como se pudesse deletar a gravidez junto com seu emprego. Suas mãos inchadas acariciavam o ventre, que começava a se arredondar discretamente. 21 semanas. Ela contava cada dia como uma pequena vitória contra o destino que Arthur havia tentado impor. O enjoo matinal havia dado lugar a uma fome voraz, que seu orçamento apertado mal conseguia satisfazer. "Bom dia, meu pequeno guerreiro", sussurrava ela todas as manhãs, estabelecendo o ritual que a mantinha forte. "Hoje vamos conquistar o mundo juntos." A máquina de costura Singer, herança da avó, ronronava incessantemente enquanto Laura transformava retalhos em pequenas obras de arte. Vestidos infantis, babadores bordados, mantas delicadas, cada peça carregava não apenas a esperança de algumas moedas, mas também o amor transbordante de uma mãe que se preparava para conhecer seu filho. O mercado municipal fervilhava de vida quando ela chegava às 7 da manhã, carregando a cesta com doces caseiros. O cheiro de temperos, frutas maduras e peixes frescos criava uma sinfonia aromática que despertava seus sentidos aguçados pela gravidez. Dona Conceição, a feirante de verduras que se tornara sua única confidente, sempre reservava os melhores legumes que não conseguia vender. "Menina, você precisa se alimentar direito. Esse bebê vai nascer forte como um touro se depender de mim", dizia a mulher de 60 anos, empurrando uma sacola com cenouras, batatas e folhas verdes em direção a Laura. "Dona Conceição, eu não posso aceitar sem pagar", protestava Laura, mas era interrompida por um gesto firme da mão calejada. "Bobagem! Mãe ajuda mãe. Quando esse menino nascer, você me paga com um sorriso dele." As lágrimas vinham fácil naqueles dias. Não de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora por descobrir que a bondade ainda existia no mundo. Laura vendia seus brigadeiros e beijinhos na porta do hospital, onde encontrava outras mulheres grávidas acompanhadas pelos maridos. O contraste era doloroso, mas ela havia aprendido a transformar a dor em combustível. "Brigadeiro fresquinho, feito com muito carinho", gritava ela, a voz clara cortando o burburinho da rua. Uma tarde, uma senhora elegante parou diante de sua bandeja. O perfume caro e as joias discretas denunciavam uma vida de privilégios que Laura conhecia bem. Era assim que vivia antes, quando acreditava que Arthur a amava. "Quanto custa uma dúzia?", perguntou a mulher, observando os doces perfeitamente enrolados. R$ 15, senhora. São feitos com chocolate belga e leite condensado caseiro", respondeu Laura, tentando não demonstrar o nervosismo. A mulher comprou 2 dúzias e deixou uma gorjeta generosa. Antes de partir, segurou a mão de Laura com suavidade. "Minha filha, não sei sua história, mas vejo força em seus olhos. Esse bebê tem sorte de ter você como mãe." Laura guardou aquelas palavras como um amuleto, repetindo-as nas noites difíceis, quando as contas se acumulavam e o medo tentava consumi-la. O dia do primeiro ultrassom chegou como um divisor de águas. Laura economizara cada centavo por 2 meses para pagar o exame particular, recusando-se a depender apenas do sistema público. Ela queria ver seu filho, ouvi-lo,
ter certeza de que estava crescendo saudável, apesar de todas as adversidades. A clínica simples no centro da cidade contrastava com os hospitais luxuosos que frequentara quando trabalhava na empresa. As cadeiras de plástico azul e as paredes pintadas de verde água criavam um ambiente frio, mas Laura não se importava. Estava prestes a conhecer oficialmente a pessoinha que a fazia lutar todos os dias. Laura Silva, chamou a enfermeira, uma mulher robusta de meia-idade com um sorriso acolhedor. O corredor parecia infinito enquanto caminhava em direção à sala de exames. Suas mãos suavam dentro da bolsa, onde guardava as poucas notas amassadas que representavam semanas de trabalho árduo. "Primeira vez que vai ver o bebê?" perguntou o Dr. Henrique, um homem calvo de olhos gentis que a recebeu na sala escura. "Sim", sussurrou Laura, deitando-se na maca. "Estou com 21 semanas." O gel gelado em seu ventre a fez arrepiar. Mas quando a tela se iluminou com a primeira imagem de seu filho, o mundo inteiro desapareceu. Ali estava ele, perfeito, completo, real. Seus pequenos punhos se moviam como se já estivesse lutando pelos sonhos da mãe. "Parabéns, mamãe. É um menino saudável e ativo", anunciou o médico com um sorriso. As lágrimas de Laura molharam a maca enquanto ela observava cada detalhe daquela imagem granulosa. O perfil delicado, os dedinhos minúsculos, o coração que batia num ritmo perfeito. 65 batimentos por minuto de pura vida. "Posso ouvir o coração dele?" pediu ela, a voz embargada. O som que encheu a sala foi o mais belo que Laura jamais ouvira. Lub-dub, 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 uma sinfonia de esperança que ecoava através do alto-falante barato da máquina de ultrassom. Ela fechou os olhos e deixou que aquele ritmo gravasse para sempre em sua memória. "Olha só como ele está esperto", comentou o Dr. Henrique, apontando para a tela. "Parece que está chupando o dedo." Laura riu entre as lágrimas. Seu menino já tinha personalidade, já mostrava sinais da teimosia que ela sabia ter herdado. Quando chegou a hora de imprimir as fotos, ela pediu todas as possíveis, mesmo sabendo que isso consumiria metade do dinheiro que tinha para a semana. Na volta para casa, ela parou num parquinho vazio e sentou-se no banco onde costumava descansar entre as vendas. Tirou as fotos da bolsa e as observou uma por uma, como se fossem fotografias de um filho já crescido. "Gabriel", disse ela em voz alta, testando o nome que escolhera naquela manhã. "Você vai se chamar Gabriel, porque é meu anjo." A partir daquele dia, tudo mudou. Laura não estava mais carregando uma gravidez indesejada. Estava gestando Gabriel, seu filho, seu companheiro de luta, sua razão para continuar sonhando. Ela colou uma das fotos do ultrassom na geladeira e outra na cabeceira da cama, para que fosse a primeira coisa que veria ao acordar. As encomendas de costura aumentaram quando Dona Marta, uma vizinha, espalhou pela comunidade que Laura fazia os vestidos de batizado mais lindos da região. Cada ponto que dava nas roupinhas dos outros bebês era uma oração para Gabriel, um pedido silencioso para que ele nascesse cercado de amor e proteção. Uma noite, enquanto bordava pequenas flores numa manta amarela, Laura sentiu o primeiro movimento. Primeiro foi apenas uma sensação estranha, como bolhas de ar se movendo dentro dela. Depois, uma pequena pressão contra sua costela que a fez soltar um riso de surpresa pura. "Gabriel, você está aí!" exclamou ela, colocando as duas mãos no ventre. Como se entendesse que a mãe estava falando com ele, o bebê deu outro chute, mais forte dessa vez. Laura começou a chorar, não de dor, mas de uma alegria tão intensa que parecia transbordar pelos poros. Pela primeira vez em meses, ela não estava sozinha. Gabriel estava ali, respondendo, participando, lembrando-a de que eles eram uma equipe.
Se ele te chamou de erro, eu vou te provar que você é o milagre da minha vida, sussurrou ela na escuridão do quarto, suas palavras sendo absorvidas pelas paredes que testemunhavam sua transformação de mulher abandonada em mãe guerreira. Naquela noite, Laura dormiu com as mãos no ventre, sentindo Gabriel se mexer ocasionalmente, como se estivesse dizendo: "Estou aqui, mamãe, e nunca vou te abandonar." E pela primeira vez, desde que saíra daquele escritório sob a chuva, ela sorriu dormindo, sonhando com o dia em que seguraria seu milagre nos braços. 10 anos haviam transformado Arthur Menezes em uma versão oca do jovem arrogante que um dia rejeitara a paternidade. O apartamento de cobertura no Jardim Europa, com seus 300 metros quadrados de solidão, ecoava apenas com o som de seus passos sobre o mármore italiano. As janelas do chão ao teto ofereciam uma vista privilegiada da cidade que ele conquistara, mas que agora o observava com a mesma frieza que ele um dia demonstrara por Laura. O despertador digital marcava 5h43 da manhã, quando Arthur abriu os olhos sem a necessidade do alarme. O insônia havia se tornado sua companheira mais fiel, visitando-o religiosamente todas as noites desde que completara 38 anos. O travesseiro ao lado permanecia intocado, não pela ausência de mulheres dispostas a compartilhar sua cama, mas pela incapacidade de Arthur em permitir que alguém descobrisse quão profundamente vazio ele se tornara. O chuveiro de hidromassagem despejava água quente sobre seus ombros tensos, enquanto ele observava seu reflexo no espelho embaçado. O rosto que um dia fora jovem e cheio de certezas, agora carregava rugas prematuras ao redor dos olhos. Não de riso, mas de uma amargura que ele mesmo não conseguia explicar. O sucesso que perseguira com tanto afinco havia chegado, trazendo consigo uma conta que jamais imaginara ter que pagar. A completa ausência de significado. A Menezes Corporativo era agora uma das maiores construtoras do país. Seu nome estampava as placas dos edifícios mais luxuosos de São Paulo, e sua assinatura valia milhões em contratos. Mas quando chegava em casa, após mais um dia de reuniões vazias e decisões que afetavam apenas números em planilhas, Arthur se sentia como um fantasma habitando a própria vida. "Bom dia, Sr. Menezes", cumprimentou Clarice, sua assistente pessoal, quando ele chegou ao escritório às 7 da manhã. "Clarice", respondeu ele secamente, sem levantar os olhos dos papéis que carregava. O escritório havia sido reformado 3 vezes nos últimos anos, sempre numa tentativa frustrada de Arthur em encontrar uma decoração que o fizesse sentir-se em casa. As paredes agora eram revestidas de madeira escura, e uma pequena área de estar com poltronas de couro italiano ocupava um canto, um cenário perfeito para reuniões que ele conduzia no piloto automático. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, numa escola pública do Capão Redondo, Gabriel Silva levantava a mão para responder mais uma pergunta da professora de matemática. Aos 10 anos, o menino havia herdado não apenas os olhos azuis do pai que nunca conhecera, mas também uma inteligência aguçada que o destacava entre os colegas. "Muito bem, Gabriel. Mais uma vez você acertou", elogiou Dona Carmen, a professora que havia se tornado uma segunda mãe para o garoto. Gabriel sorriu, mas seus olhos procuraram automaticamente Laura no fundo da sala, onde ela trabalhava como auxiliar de limpeza. Mãe e filho trocaram um olhar cúmplice. Ela orgulhosa de sua inteligência, ele feliz por tê-la por perto. Era um arranjo que Laura havia negociado com a diretora. Trabalharia na escola em troca de uma bolsa de estudos para Gabriel. "Posso levar os livros velhos para casa, professora?" perguntou Gabriel quando a aula terminou. "Claro, querido, mas você já leu todos da biblioteca infantil", riu Dona Carmen. "Acho que vou ter que pedir emprestado alguns do ensino médio para você."
Gabriel carregava uma pilha de livros usados enquanto ajudava a mãe a organizar as carteiras. Era sua rotina diária. Depois das aulas, ele permanecia na escola até Laura terminar o trabalho. Nas horas vagas, lia vorazmente ou ajudava outros alunos com as lições. Mãe, hoje vi uma senhora chorando no ponto de ônibus, comentou ele enquanto varria o chão da sala. O que você fez? Perguntou Laura, conhecendo bem o coração generoso do filho. Ofereci minha água e perguntei se ela estava bem. Ela disse que tinha perdido o emprego. Então eu disse que você sempre fala que depois da tempestade vem o arco-íris. Laura parou de limpar e olhou para o menino que crescera para ser tudo aquilo que Arthur jamais conseguira ser. Empático, generoso, genuinamente preocupado com o sofrimento alheio. Gabriel não sabia que suas palavras eram ecos das lições que ela havia aprendido durante a gravidez difícil, quando descobrira que a bondade dos estranhos podia ser mais poderosa que o amor dos conhecidos. Naquela mesma tarde, Arthur participava de mais uma reunião sem propósito, quando seu telefone vibrou com uma notificação do YouTube. Ele havia adquirido o hábito de assistir vídeos aleatórios durante as reuniões tediosas. Uma pequena rebelião contra a própria existência mecânica. O vídeo que apareceu em sua timeline tinha apenas 1000 visualizações e um título simples: Menino de 10 anos ajuda a idosa no ponto de ônibus. Arthur clicou sem grande interesse, esperando mais um conteúdo descartável para ocupar sua mente durante os números que o diretor financeiro despejava sobre a mesa. A imagem tremida do celular mostrava Gabriel oferecendo sua garrafa de água para uma senhora que chorava. O áudio estava abafado, mas era possível ouvir sua voz suave. A senhora está bem? Minha mãe sempre diz que chorar faz bem, mas não precisamos chorar sozinhos. Arthur sentiu algo estranho se mexer em seu peito, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase havia esquecido seu nome. O menino no vídeo falava com uma maturidade impressionante para a idade, mas era sua gentileza natural que prendia a atenção. Não se preocupe, tia. Minha mãe perdeu o emprego quando eu era pequeno também, e hoje ela trabalha em 2 lugares. As coisas melhoram quando a gente não desiste. A câmera tremeu quando quem filmava se aproximou. Era outro garoto da mesma idade, claramente amigo de Gabriel. Gabriel sempre faz isso, explicou o menino para a pessoa que filmava. Ele diz que aprendeu com a mãe dele que ajudar os outros é a coisa mais importante do mundo. Arthur pausou o vídeo e olhou fixamente para o rosto do garoto na tela. Havia algo familiar naqueles olhos azuis, na forma como ele inclinava a cabeça quando falava sério. Uma sensação de déjà-vu o invadiu, como se estivesse olhando para uma fotografia antiga de si mesmo, mas uma versão que jamais havia existido, uma versão boa e pura. Desculpem, preciso me retirar, murmurou ele para os executivos na sala, saindo sem esperar resposta. No banheiro do escritório, Arthur assistiu ao vídeo novamente, e mais uma vez. A cada repetição, a sensação estranha no peito se intensificava. Havia algo na voz do menino, na forma como ele se expressava, que despertava memórias que Arthur havia enterrado profundamente. Esse garoto fala como eu falava quando acreditava em algo. Sussurrou ele para o espelho, sem reconhecer o homem de olhos úmidos que o encarava de volta. Quando voltou para casa naquela noite, Arthur não conseguiu se concentrar em mais nada. Assistiu ao vídeo dezenas de vezes, cada palavra do garoto ecoando em sua mente como um eco de uma vida que poderia ter vivido. Havia uma pureza naquela criança que o fazia lembrar de quem ele fora antes de descobrir que o cinismo era uma armadura mais eficaz que a esperança. Às 3 da madrugada, ele ainda estava acordado, navegando pelos poucos vídeos que encontrou do mesmo menino. Gabriel aparecia em alguns registros da escola, sempre ajudando colegas ou participando de apresentações.
Em todos eles transparecia a mesma bondade natural, a mesma capacidade de enxergar luz onde outros viam apenas escuridão. Arthur fechou o laptop e caminhou até a sacada, observando a cidade que dormia lá embaixo. Por que um menino desconhecido o afetava tanto? Por que aquelas palavras simples haviam rachado a armadura que ele construíra com tanto cuidado ao longo dos anos? Minha mãe sempre diz que chorar faz bem, mas não precisamos chorar sozinhos. A frase ecoava em sua mente como uma oração. Quando havia sido a última vez que Arthur chorara? Quando havia sido a última vez que se permitira sentir algo além da satisfação vazia das conquistas materiais? Ele tentou lembrar do rosto de Laura, mas as feições dela haviam se tornado nebulosas com o tempo. Lembrava-se da chuva, do envelope rasgado, das palavras cruéis que havia cuspido como veneno. Mas o que havia acontecido depois? Ela havia seguido seu conselho? Havia resolvido o problema como ele ordenara? Por 10 anos, Arthur havia evitado essas perguntas, enterrando-as sob camadas de trabalho e conquistas. Mas agora, assistindo a um garoto desconhecido demonstrar mais humanidade em 3 minutos de vídeo do que ele havia mostrado em uma década inteira, as perguntas voltavam com uma força devastadora. Se ela tivesse, se ele existisse, seria assim, murmurou ele para a noite silenciosa. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez em 10 anos, Arthur Menezes se viu forçado a confrontar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, o erro que havia ordenado a Laura eliminar poderia ter se tornado o tipo de pessoa que o mundo desesperadamente precisava. E enquanto observava as luzes da cidade que havia conquistado, mas que nunca o conquistara de volta, Arthur sentiu algo que não experimentava desde os 28 anos. Arrependimento verdadeiro. A campanha Construindo Esperança havia sido ideia do departamento de marketing para melhorar a imagem da Menezes Corporativo após uma série de escândalos envolvendo obras públicas superfaturadas. Arthur assinara a autorização sem muito interesse, mais uma estratégia empresarial para conquistar contratos governamentais. Jamais imaginou que aquela manhã de sábado mudaria o rumo de sua existência para sempre. O centro comunitário do Capão Redondo fervilhava de atividade quando Arthur chegou com sua comitiva de assessores e fotógrafos. O cheiro de tinta fresca misturado ao aroma de bolo caseiro criava uma atmosfera acolhedora que contrastava drasticamente com os ambientes corporativos que ele frequentava. Crianças corriam entre as salas recém-pintadas, suas risadas ecoando pelas paredes coloridas que voluntários haviam decorado com desenhos inspiradores. "Senhor Menezes, que honra tê-lo aqui!" exclamou Dona Margarete, a coordenadora do centro, uma mulher negra de 50 anos, cujos olhos brilhavam com uma energia contagiante. "As crianças estão ansiosas para mostrar os projetos que desenvolveram." Arthur ajeitou o blazer e ensaiou o sorriso protocolar que usava em eventos beneficentes. Suas mãos, acostumadas a apertar as de poderosos empresários e políticos, pareciam desajeitadas quando cumprimentou as crianças que se aglomeravam ao seu redor com curiosidade genuína. "Tio, você é muito rico?" perguntou uma menina de cabelos cacheados, seus olhos castanhos fixos no relógio suíço que adornava o pulso de Arthur. Ele riu nervosamente, sem saber como responder à honestidade brutal da criança. Eu trabalho muito", murmurou, desviando o olhar para a assessora de imprensa que anotava cada palavra. "Minha mãe também trabalha muito, mas ela diz que ser rico de verdade é ter pessoas que te amam", continuou a menina, com a sabedoria inocente que apenas as crianças possuem. Antes que Arthur pudesse processar completamente aquelas palavras, um menino se aproximou carregando uma pasta de cartolina decorada com desenhos coloridos. Era Gabriel,
embora Arthur não tivesse como saber que estava diante da criança que havia perturbado seus pensamentos nas últimas semanas. "Posso te mostrar um projeto que fiz com minha mãe?" perguntou Gabriel, seus olhos azuis brilhando com o entusiasmo típico de quem tem algo importante para compartilhar. Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando olhou diretamente para o menino. Havia algo perturbadoramente familiar naquele rosto. A linha da mandíbula, a forma como as sobrancelhas se arqueavam quando ele sorria, até mesmo a maneira como segurava a cabeça ligeiramente inclinada quando falava sério. "Claro", respondeu Arthur, sua voz saindo mais rouca que o normal. "Como você se chama?" "Gabriel Silva. Tenho 10 anos e estudo na escola do bairro." Apresentou-se o menino com uma polidez que Arthur reconheceu como genuína, não ensaiada. "Minha mãe trabalha aqui aos fins de semana ajudando com as atividades." Gabriel abriu a pasta e revelou uma série de desenhos e gráficos feitos à mão, mostrando um projeto de horta comunitária que ele havia desenvolvido com Laura. Cada página estava meticulosamente organizada, com explicações escritas em letra caprichada sobre sustentabilidade, aproveitamento de água da chuva e distribuição de alimentos para famílias carentes. "A ideia é criar pequenas hortas nos terrenos baldios do bairro", explicou Gabriel, apontando para um mapa desenhado à mão que mostrava possíveis localizações. "Minha mãe me ensinou que quando plantamos uma semente, estamos plantando esperança também." Arthur observava cada movimento do garoto, cada gesto, cada expressão facial. A inteligência brilhava em seus olhos azuis, os mesmos olhos que Arthur via no espelho todos os dias, mas estes carregavam uma luz que os seus haviam perdido há muito tempo. "É um projeto muito elaborado para alguém da sua idade", comentou Arthur, folheando as páginas com crescente fascinação. "Minha mãe sempre diz que idade não importa quando a gente quer ajudar", respondeu Gabriel, organizando os desenhos com cuidado. "Ela me ensinou que cada pessoa pode fazer a diferença, não importa se é pequena ou grande, rica ou pobre." A frase atingiu Arthur como uma flecha certeira. Ele engoliu em seco, sentindo uma estranha pressão no peito. Havia algo na forma como Gabriel falava sobre a mãe, com um respeito e amor tão profundos que pareciam irradiar de cada palavra. "Sua mãe parece ser uma pessoa muito especial", murmurou Arthur, tentando manter a voz firme. "Ela é a pessoa mais incrível do mundo", exclamou Gabriel, seus olhos se iluminando ainda mais. "Ela trabalha muito para cuidar de mim, mas nunca reclama e sempre encontra tempo para me ajudar com projetos como esse." Arthur sentiu as pernas bambas. Precisava conhecer essa mulher extraordinária que havia criado uma criança tão especial. Precisava ver com os próprios olhos quem havia conseguido transformar um menino em alguém tão puro e bondoso num mundo que ele sabia ser cruel e sem compaixão. "Onde está sua mãe agora?" perguntou ele, tentando soar casual apesar da tempestade que se formava em seu peito. "Ela está na cozinha ajudando com o almoço. Quer que eu chame ela?" ofereceu Gabriel, já se virando na direção da cozinha. Não precisa incomodar", disse Arthur rapidamente, mas Gabriel já havia disparado pelos corredores. Arthur ficou parado no meio da sala, segurando a pasta de projetos de Gabriel, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. A criança que acabara de conhecer era tudo aquilo que ele jamais havia sido. Generosa, empática, inteligente, de uma forma que ia além dos números e estratégias empresariais. Era inteligência emocional em estado puro. "Mamãe! Tem um empresário aqui que quer conhecer você!" gritou Gabriel da cozinha, sua voz ecoando pelos corredores. Arthur ouviu passos se aproximando e virou-se lentamente, preparando-se para cumprimentar mais uma voluntária do projeto. Mas quando Laura apareceu na entrada da sala, o mundo parou. 10 anos haviam tornado Laura ainda mais bela.
Não a beleza artificial que Arthur estava acostumado a ver nas mulheres de seu círculo social, mas uma beleza madura, forjada pela luta e pelo amor incondicional. Seus cabelos castanhos agora chegavam aos ombros, e pequenas rugas ao redor dos olhos denunciavam noites em claro, trabalhando para sustentar o filho. Ela usava um avental sobre um vestido simples, mas carregava-se com uma dignidade que Arthur reconheceu imediatamente. Laura parou abruptamente quando o viu. A cor desapareceu de seu rosto e, por um momento, ela pareceu uma estátua de mármore. Seus olhos percorreram o rosto de Arthur, catalogando as mudanças que uma década havia trazido, mas sem demonstrar qualquer emoção além de um reconhecimento frio. Laura, sussurrou Arthur, o nome saindo de seus lábios como uma oração não atendida. Gabriel olhou de um para o outro, percebendo a tensão que havia se instalado no ar como uma nuvem de tempestade. Sua inteligência aguçada captou que havia algo entre sua mãe e aquele homem elegante, mas não conseguia decifrar o quê. "Vocês se conhecem?" perguntou Gabriel, olhando de Arthur para Laura com curiosidade infantil. Laura respirou fundo, reunindo toda a força que havia desenvolvido ao longo dos anos. Quando falou, sua voz saiu firme e controlada, como se estivesse anunciando a previsão do tempo. "Trabalhamos juntos há muito tempo", disse ela, sem tirar os olhos de Arthur. "Antes de você nascer." Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A matemática cruel se formou em sua mente. Gabriel tinha 10 anos. Laura estava grávida quando ele a mandou embora. Aquele menino extraordinário, aquela criança que o havia tocado profundamente sem saber, era seu filho. "Esse é o erro que você mandou apagar", disse Laura, sua voz baixa, mas carregada de uma dignidade que Arthur jamais poderia destronar. Gabriel olhou de uma para outra, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Arthur, se enchendo de confusão. "Do que vocês estão falando?" Laura colocou a mão protetiva no ombro do filho, um gesto que Arthur reconheceu como puro instinto maternal. "Gabriel, por que você não vai ajudar Dona Margarete com as mesas? Preciso conversar com o Sr. Menezes." O menino hesitou, claramente sentindo que algo importante estava acontecendo, mas obedeceu à mãe, como sempre fazia, lançando um último olhar confuso para Arthur antes de sair da sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Arthur observava Laura, procurando as palavras que poderiam desfazer uma década de arrependimento. Ela o encarava com a serenidade de quem havia encontrado paz consigo mesma, mas também com a firmeza de uma leoa protegendo seu filhote. "Ele é meu filho", disse Arthur, mais uma constatação do que uma pergunta. "Não", respondeu Laura com firmeza. "Ele é meu filho. Você abriu mão desse direito há 10 anos quando jogou dinheiro sobre a mesa e me mandou apagar o que chamou de erro." Arthur sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "Laura, eu não sabia." "Não sabia o quê? Que ele se tornaria essa criança extraordinária? Que ele seria inteligente, bondoso, generoso?" interrompeu Laura. "Ou não sabia que suas palavras quase me mataram naquele dia?" Arthur baixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar daquela mulher que havia se tornado infinitamente mais forte do que ele jamais seria. Gabriel era real. Gabriel era seu filho. E Gabriel era tudo aquilo que Arthur havia desperdiçado a chance de ser. O confronto no centro comunitário ficou gravado na memória de Arthur como uma ferida que não cicatrizava. 3 dias haviam se passado, e ele não conseguia se concentrar em mais nada além daqueles olhos azuis, os mesmos que via no espelho, mas carregados de uma pureza que ele havia perdido décadas atrás. Gabriel era seu filho, seu filho. A palavra ecoava em sua mente durante as reuniões vazias, transformando contratos milionários em papel sem valor.
Como um homem que construíra um império baseado no controle absoluto poderia ter perdido o controle de algo tão fundamental quanto a própria paternidade. Na quinta-feira, Arthur tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Clarice. Cancelou todos os compromissos e dirigiu até o Capão Redondo. O Mercedes preto contrastava brutalmente com as ruas de asfalto rachado e casas simples, atraindo olhares curiosos de crianças que brincavam na calçada. Laura estava varrendo a entrada da escola quando o viu descer do carro. Suas mãos apertaram o cabo da vassoura, mas ela não demonstrou surpresa. De alguma forma, sabia que ele voltaria. "Laura", disse Arthur, parando a uma distância respeitosa. "Preciso conversar com você." "Não temos nada para conversar", respondeu ela, sem parar de varrer. "Por favor, 5 minutos." Laura suspirou e apoiou a vassoura contra a parede. "Gabriel está em aula. Não quero que ele veja você aqui." Eles caminharam até uma pequena praça próxima, onde bancos de concreto ofereciam sombra sob árvores antigas. O contraste entre aquele ambiente simples e os espaços luxuosos que Arthur frequentava era gritante, mas ele mal notava. Sua atenção estava completamente focada na mulher ao seu lado, a mãe de seu filho. "Laura, eu me arrependo", começou ele, as palavras saindo atropeladas. "Todos os dias eu me arrependo do que fiz com você." Com ele. "Você se arrepende", repetiu Laura, sua voz desprovida de emoção. "E eu deveria ficar feliz com isso?" Arthur engoliu em seco. "Eu era jovem, imaturo, tinha medo de decepcionar meu pai." "Você tinha 28 anos, Arthur. Idade suficiente para assumir responsabilidades." Laura o encarou diretamente, mas principalmente, idade suficiente para saber que uma vida humana não é um erro. As palavras dela o atingiram como facadas. Arthur lembrou-se da forma como havia gritado aquela palavra terrível, erro. Como havia sido capaz de chamar Gabriel, aquela criança extraordinária, de erro. "Como você conseguiu?", perguntou ele, genuinamente curioso. "Criá-lo sozinha, fazer dele essa pessoa incrível." Um sorriso amargo passou pelos lábios de Laura. "Você acha que foi fácil? Trabalhar 16 horas por dia quando estava grávida? Dar aulas particulares de português para pagar o pré-natal? Costurar até de madrugada para comprar fraldas?" Arthur sentiu o estômago se revirar. Enquanto ele usufruía de seu conforto, Laura lutava sozinha para criar o filho que eles haviam feito juntos. "Mas sabe qual foi a parte mais difícil?", continuou Laura. "Não foram as noites sem dormir quando ele tinha febre e eu não tinha dinheiro para médico particular. Não foram os comentários maldosos dos vizinhos sobre mãe solteira. A parte mais difícil foi explicar para uma criança de 5 anos por que ele não tinha pai, sem destruir a imagem que ele fazia dos homens." "O que você disse a ele?" "A verdade adaptada para a idade dele. Que o pai dele era um homem que ainda não estava pronto para ser pai, e que às vezes as pessoas precisam de tempo para crescer." Laura pausou. "Nunca falei mal de você para ele, Arthur, por mais que você merecesse." Arthur baixou a cabeça, esmagado pelo peso da generosidade dela. "Por quê?" "Porque ódio machuca quem odeia, não quem é odiado. E eu me recusei a deixar que sua covardia envenenasse meu filho." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando crianças brincarem no parquinho improvisado. Arthur tentava processar a magnitude do que havia perdido, enquanto Laura revivia mentalmente os anos de luta que o haviam forjado como mãe. "Ele pergunta sobre mim?" Arthur finalmente quebrou o silêncio. "Perguntava", corrigiu Laura. "Quando era menor. Eu dizia que talvez um dia vocês se conhecessem, quando fosse o momento certo." "E agora, depois do que aconteceu no centro comunitário?" Laura suspirou profundamente. "Gabriel é inteligente
Ele captou que havia algo entre nós, mas ainda não juntou as peças. Estou esperando ele me procurar com perguntas. Arthur sentiu uma pontada de pânico. O que você vai dizer? A verdade. Sempre foi assim entre nós. Laura o encarou firmemente. Mas deixe uma coisa clara, Arthur. Você não tem direitos sobre ele. Você perdeu esse privilégio há 10 anos. Se um dia Gabriel quiser te conhecer como pai, será a escolha dele, não sua. As palavras de Laura ecoaram na mente de Arthur durante todo o trajeto de volta para casa. Naquela noite, ele se trancou no escritório e fez algo que não fazia há anos. Abriu uma garrafa de uísque e deixou as emoções dominarem. Às 2 da madrugada, ligou para o celular de Laura. Arthur, o que aconteceu? Ela atendeu no 3º toque, a voz preocupada. Desculpa ligar tão tarde, murmurou ele, as palavras pastosas pelo álcool. Eu só preciso que você saiba que eu me odeio todos os dias por ter perdido ele. Arthur, você está bebendo? Talvez. Ele riu amargamente. Sabe qual é o pior? Eu assisti um vídeo dele no YouTube, um vídeo dele ajudando uma senhora no ponto de ônibus. E sabe o que pensei? Pensei, esse garoto fala como eu falava quando acreditava em algo. Laura ficou em silêncio do outro lado da linha. Ele é tudo o que eu deveria ter sido, Laura. É generoso, bondoso, inteligente de verdade. Não essa inteligência fria que eu tenho para ganhar dinheiro, mas inteligência emocional. Ele se importa com as pessoas. Arthur, você fez um trabalho incrível, interrompeu ele. Sozinha, sem mim, melhor sem mim, provavelmente. Ele é perfeito porque teve você como mãe. Laura sentiu os olhos marejarem, não por Arthur, mas pela dor genuína em sua voz. Ele não é perfeito, disse ela suavemente. Ele é uma criança normal, com defeitos e qualidades, mas é uma criança amada, e isso faz toda a diferença. Eu podia ter feito parte disso, sussurrou Arthur. Podia, concordou Laura, mas não fez, e agora precisa viver com essa escolha. Arthur desligou o telefone e olhou para a vista da cidade pela janela. Lá embaixo, milhões de pessoas dormiam em suas camas, mas ele sabia que numa casinha simples do Capão Redondo, seu filho, um menino que ele havia rejeitado, dormia tranquilo nos braços do amor incondicional de sua mãe. E pela primeira vez em 10 anos, Arthur Menezes chorou. Chorou pelo filho que havia abandonado, pela mulher que havia magoado, mas principalmente chorou pelo homem que poderia ter sido e nunca foi. Na manhã seguinte, ele acordou com a certeza de que precisava mudar. Não para reconquistar Laura ou forçar um relacionamento com Gabriel, mas porque finalmente havia entendido que o sucesso sem humanidade era a forma mais sofisticada de fracasso. A transformação de Arthur começou de forma silenciosa, como um rio que muda de curso gradualmente até encontrar um novo leito. Na segunda-feira seguinte, à ligação embriagada, ele tomou uma decisão que surpreendeu todos os funcionários da Menezes Corporativo. Criou um departamento de responsabilidade social com orçamento próprio e autonomia para desenvolver projetos comunitários. Quero que identifiquem as ONGs mais necessitadas da cidade, instruiu a equipe recém-formada. Não as que têm melhor marketing, mas as que realmente fazem diferença na vida das pessoas. Clarice anotava tudo com uma expressão confusa. Em 15 anos trabalhando para Arthur, jamais o havia visto demonstrar interesse genuíno por causas sociais. Senhor Menezes, posso perguntar o que motivou essa decisão? Ela ousou questionar. Arthur pausou, observando pela janela os prédios que sua empresa havia construído. Percebi que construímos muitas estruturas, mas poucas oportunidades, respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. 3 semanas depois, Arthur estava de volta ao centro comunitário do Capão Redondo, mas desta vez sem comitiva,
sem fotógrafos, sem alarde. Chegou num sábado de manhã, dirigindo um carro mais discreto, carregando materiais escolares e equipamentos que havia comprado pessoalmente. Gabriel estava na quadra improvisada, ensinando matemática para crianças menores, usando pedrinhas e galhos como material didático. Arthur o observou de longe, fascinado pela paciência natural do menino e pela forma como conseguia fazer conceitos complexos parecerem simples. Viu? Se temos 5 pedrinhas e tiramos 2, sobram 3. Explicava Gabriel para um menino de 6 anos que mordia a ponta da língua em concentração. É como quando você tem 5 balas e dá 2 para sua irmã. Agora entendi, exclamou o menino batendo palmas. Arthur sentiu o peito se apertar. Seu filho não apenas era inteligente, era um professor natural, alguém que encontrava alegria em compartilhar conhecimento. Quantas outras qualidades Gabriel possuía que ele desconhecia? Posso me aproximar? Perguntou Arthur quando Gabriel o notou parado próximo à quadra. Gabriel olhou ao redor, procurando a mãe, mas Laura estava no salão principal, organizando atividades com outras crianças. O menino hesitou por um momento, claramente lembrando-se da tensão entre os adultos dias atrás. Claro, respondeu ele finalmente com a educação que Laura havia lhe ensinado. Trouxe mais coisas para a doação? Sim, mas também vim porque queria conhecer você melhor, admitiu Arthur, sentando-se numa das cadeiras plásticas que circundavam a quadra. Gabriel organizou as pedrinhas em pequenos montes enquanto processava a resposta. Por quê? A pergunta direta, típica das crianças, pegou Arthur desprevenido. Como explicar para um menino de 10 anos que ele havia descoberto ser seu pai apenas recentemente? Como confessar que havia perdido uma década inteira por covardia? Você me impressionou no outro dia, disse Arthur, escolhendo a verdade mais simples. Nunca conheci uma criança tão generosa e inteligente. Gabriel sorriu, mas era um sorriso tímido, não o radiante que Arthur havia visto quando ele falava sobre a mãe. Minha mãe sempre diz que inteligência sem bondade não serve para nada, comentou Gabriel, repetindo uma das muitas lições que Laura havia lhe ensinado. Sua mãe é muito sábia, concordou Arthur, sentindo uma pontada de remorso. Conte-me sobre vocês. Como é o dia a dia de vocês? Gabriel relaxou um pouco e começou a falar sobre a rotina que compartilhava com Laura. Acordavam às 6 da manhã. Tomavam café com pão caseiro que ela fazia aos domingos, iam juntos para a escola onde ele estudava e ela trabalhava. Nos fins de semana, vinham para o centro comunitário ou visitavam a biblioteca pública. E o que vocês fazem para se divertir? Perguntou Arthur, genuinamente curioso sobre como era possível encontrar alegria com tão poucos recursos. Jogamos xadrez que minha mãe me ensinou. Lemos livros juntos, assistimos filmes no computador velho que ela conseguiu comprar, contou Gabriel, seus olhos brilhando. E às vezes fazemos piquenique no parque usando lençol como toalha. Arthur engoliu em seco. Piqueniques com lençol como toalha. Computador velho, pão caseiro para economizar. Cada detalhe era um lembrete doloroso de como Laura havia lutado para criar Gabriel sem qualquer ajuda sua. Parece que vocês são muito felizes, murmurou ele. Somos, respondeu Gabriel simplesmente. Minha mãe sempre diz que felicidade não tem preço, por isso todo mundo pode ter. Naquele momento, uma criança de aproximadamente 5 anos tropeçou na quadra e ralou o joelho. Imediatamente Gabriel se levantou e correu até ela, ajudando-a a se levantar com cuidado. Não chora, Ana. Olha, eu também tenho uma cicatriz aqui no cotovelo, disse ele, mostrando uma pequena marca em seu próprio braço. Quando você crescer, vai ser uma guerreira igual sua cicatriz mostra que você é forte. Arthur observou, hipnotizado, como Gabriel limpou o machucado da menina com delicadeza, distraiu-a da dor, contando uma historinha engraçada e só a deixou ir brincar quando ela estava rindo novamente. Sabe, moço,
disse Gabriel, voltando para junto de Arthur. Minha mãe sempre diz que o amor cura tudo. Por isso eu gosto de ajudar quando alguém se machuca. Arthur sentiu os olhos arderem. Aquela criança criada sem pai, abandonada antes mesmo de nascer, havia aprendido que o amor cura tudo. Enquanto ele, com todos os privilégios do mundo, havia passado 10 anos acreditando que o dinheiro resolvia tudo. Gabriel, disse Arthur, a voz rouca de emoção, Você acha que pessoas que fizeram coisas ruins podem mudar? O menino inclinou a cabeça, considerando a pergunta com seriedade. Minha mãe diz que todo mundo pode mudar se quiser de verdade. Ela conta uma história de um homem que era muito malvado, mas depois virou bom porque aprendeu a amar. Gabriel pausou. Por que você pergunta? Fez alguma coisa ruim? Arthur respirou fundo. Sim, Gabriel. Fiz algo muito ruim há muito tempo. Machuquei alguém que eu deveria ter protegido. E você quer pedir desculpas para essa pessoa? Quero, mas não sei se ela vai me perdoar. Gabriel ficou pensativo por um momento. Sabe o que minha mãe sempre diz quando eu faço alguma coisa errada? Ela diz que pedir desculpas não apaga o que aconteceu, mas mostra que a gente aprendeu. E que às vezes a gente tem que provar que mudou, não só falar. Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Um menino de 10 anos havia acabado de lhe dar a mais profunda lição sobre redenção que ele já havia recebido. Você é muito sábio para a sua idade, sussurrou Arthur. É porque tenho a melhor professora do mundo, respondeu Gabriel, apontando para Laura, que acabara de entrar na quadra. Laura observou os dois conversando e sentiu uma mistura complexa de emoções. Havia algo diferente em Arthur, uma vulnerabilidade que ela jamais havia visto. Ele olhava para Gabriel com uma reverência que ia além da admiração casual. Gabriel, pode me ajudar a organizar os livros novos que chegaram? Pediu ela, interrompendo delicadamente a conversa. Claro, mãe! Gabriel se levantou imediatamente. Antes de sair, olhou para Arthur. Moço, você vai voltar aqui outras vezes? Arthur olhou para Laura, procurando permissão em seus olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Se você quiser que eu volte, sim, respondeu Arthur. Eu quero, disse Gabriel com sinceridade. Você parece triste, e minha mãe sempre ensina que a gente tem que ajudar pessoas tristes a ficarem felizes. Depois que Gabriel saiu correndo, Arthur ficou sozinho com Laura. Eles se entreolharam em silêncio por alguns segundos antes dele falar. Ele é extraordinário, Laura. Você criou um ser humano extraordinário. Nós criamos, corrigiu ela suavemente. Ele tem seus genes também, Arthur. A inteligência, a determinação, isso veio de algum lugar. Arthur sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas a bondade, a generosidade, a capacidade de amar, isso veio de você. Laura suspirou. Ele perguntou sobre você ontem à noite. Disse que você parecia familiar, mas não sabia por quê. O que você disse? Que às vezes conhecemos pessoas que nos lembram de nós mesmos. Laura pausou. Ele vai descobrir logo, Arthur, e quando descobrir, você precisa estar preparado para ser o homem que ele merece conhecer. Arthur assentiu, entendendo o recado. Não bastava aparecer na vida de Gabriel como o pai ausente arrependido. Ele precisava se tornar alguém digno do amor daquela criança extraordinária. E pela primeira vez em 10 anos, Arthur Menezes tinha um objetivo que ia além do sucesso financeiro. Tornar-se um homem que Gabriel pudesse se orgulhar de chamar de pai. O evento beneficente Noite das Estrelas prometia ser o maior da temporada na alta sociedade paulistana. Arthur havia organizado o jantar no salão nobre do Hotel Copacabana Palace com um único objetivo: arrecadar fundos para reformar completamente o centro comunitário do Capão Redondo.
Pela primeira vez em sua carreira, ele usaria sua influência e contatos não para lucrar, mas para retribuir. A decoração luxuosa contrastava com a simplicidade do local que seria beneficiado. Mas Arthur sabia que era preciso falar a linguagem daquela elite para conseguir as doações necessárias. Mesas redondas com toalhas de linho branco, arranjos de orquídeas importadas e um cardápio assinado por chefe renomado criavam a atmosfera perfeita para abrir os corações, e principalmente as carteiras dos convidados. Laura havia relutado em aceitar o convite para participar do evento. Não pertenço a esse mundo, Arthur, havia argumentado quando ele a procurou pessoalmente para convidá-la. É exatamente por isso que precisa estar lá, respondeu ele. Essas pessoas precisam conhecer quem realmente faz a diferença na comunidade. Gabriel, vestindo o único terno que possuía, comprado em brechó por Laura para sua formatura do ensino fundamental, observava tudo com olhos arregalados. Era a primeira vez que pisava num ambiente tão luxuoso, mas sua educação impecável o fazia se comportar com naturalidade impressionante. Mãe, por que tem tantos garfos? Sussurrou ele para Laura, observando a mesa posta com louça fina. Cada um tem uma função diferente, meu amor, mas lembra da regra de ouro. Seja você mesmo, trate todos com respeito e você nunca estará fora de lugar, respondeu Laura, ajeitando a gravata emprestada do menino. Arthur subiu ao palco temporário montado no salão, sua presença comandando automaticamente a atenção dos 300 convidados presentes. Empresários, políticos, socialites, toda a elite que ele conhecia estava ali, curiosa para entender o que havia motivado o famoso Arthur Menezes a se envolver com filantropia. Boa noite, começou ele, sua voz ecoando pelo sistema de som. Vocês me conhecem como o homem que constrói prédios de luxo, que fecha contratos milionários, que sempre coloca o lucro em primeiro lugar. Murmúrios de aprovação percorreram o salão. Era exatamente assim que eles o viam. Mas recentemente descobri algo que vocês também precisam saber. Construímos muitas estruturas, mas poucas oportunidades. Ganhamos muito dinheiro, mas perdemos nossa humanidade no processo. O salão ficou em silêncio. Aquela não era a linguagem que esperavam ouvir de Arthur Menezes. Há 3 meses, visitei um centro comunitário no Capão Redondo. Lá, conheci crianças que estudam em salas com infiltração, que dividem carteiras quebradas, que usam livros com páginas faltando. Mas sabem o que mais me impressionou? A alegria dessas crianças, sua capacidade de sonhar apesar de tudo. Arthur procurou Gabriel na plateia e sorriu quando seus olhares se cruzaram. Hoje quero apresentar vocês a uma dessas crianças extraordinárias. Gabriel Silva, de 10 anos, desenvolve projetos de sustentabilidade que muitos dos nossos consultores não conseguiriam criar. Ele ensina matemática para crianças menores, usando pedrinhas como material didático. Ele acredita que o amor cura tudo. Gabriel corou quando os holofotes se voltaram para sua mesa. Laura segurou sua mão, transmitindo força e coragem. Gabriel, pode vir aqui, por favor? Pediu Arthur. O menino olhou para a mãe, que assentiu encorajadoramente. Com passos firmes, Gabriel subiu ao palco, sua postura ereta mostrando a dignidade que Laura havia lhe ensinado. Conte para essas pessoas sobre seu projeto da horta comunitária, encorajou Arthur. Gabriel respirou fundo e começou a falar. Sua voz, inicialmente tímida, foi ganhando força à medida que descrevia sua paixão por ajudar a comunidade. Ele falou sobre sustentabilidade, sobre aproveitamento de água da chuva, sobre distribuir alimentos para famílias carentes. Mas, principalmente, falou sobre esperança. Minha mãe sempre diz que quando plantamos uma semente, estamos plantando esperança também, concluiu Gabriel. E eu acredito que cada um de vocês pode plantar esperança na vida de uma criança.
O salão explodiu em aplausos. Arthur observava seu filho com um orgulho paternal que jamais havia experimentado. Aquele menino de 10 anos havia acabado de conquistar a elite paulistana com sua sinceridade e inteligência. Foi nesse momento que o cheiro de fumaça começou a incomodar alguns convidados. "Pessoal, só eu estou sentindo o cheiro de queimado?" murmurou alguém numa mesa próxima. O alarme de incêndio soou segundos depois, um som estridente que cortou o ambiente como uma lâmina. Pânico imediato tomou conta do salão. 300 pessoas se levantaram simultaneamente, cadeiras tombando, gritos ecoando, o instinto de sobrevivência sobrepujando toda a educação de elite. "Saída de emergência, mantenham a calma", gritava um segurança, mas sua voz se perdia no caos. Arthur pulou do palco e correu em direção à mesa onde Laura e Gabriel estavam. A fumaça começava a invadir o salão pelas portas dos fundos, onde ficava a cozinha industrial do hotel. "Gabriel! Laura!" gritou ele, empurrando pessoas em pânico para chegar até eles. Mas quando chegou à mesa, encontrou apenas Laura. Ela olhava desesperada ao redor, suas mãos tremendo enquanto procurava o filho. "Onde está Gabriel?" perguntou Arthur, sentindo o sangue gelar nas veias. "Ele disse que viu uma criança pequena chorando perto do palco e foi ajudar", gritou Laura por sobre o barulho dos alarmes. "Perdi ele de vista no meio da confusão." Arthur olhou em direção ao palco. A área estava sendo evacuada pelos seguranças, mas a fumaça já estava mais densa lá. Sem pensar 2 vezes, ele correu contra a multidão que tentava sair. "Arthur, não!" gritou Laura, mas ele já havia desaparecido na fumaça. A visibilidade estava quase nula perto do palco. Arthur tossiu violentamente, cobrindo o nariz com o paletó, enquanto procurava desesperadamente por Gabriel. O calor estava ficando insuportável, e ele sabia que tinham poucos minutos antes que a situação se tornasse fatal. "Gabriel, Gabriel, onde você está?" gritou ele, sua voz rouca pela fumaça. Um choro infantil ecoou do lado direito do palco. Arthur seguiu o som e encontrou Gabriel, agachado ao lado de uma menina de aproximadamente 4 anos que estava encolhida atrás de uma cortina decorativa. "Moço!" exclamou Gabriel quando o viu. "Ela está com muito medo. Não consegui fazer ela me seguir." Arthur olhou para o menino, seu filho, que havia arriscado a própria vida para salvar uma criança desconhecida, e sentiu uma mistura avassaladora de orgulho e terror. "Gabriel, você precisa sair daqui agora!" gritou Arthur, pegando a menina no colo. Ela estava apavorada, agarrando-se nele com força. "E você?" perguntou Gabriel, tossindo por causa da fumaça. "Eu vou logo atrás com ela", mentiu Arthur, sabendo que carregar uma criança em pânico diminuiria drasticamente suas chances de escape. Gabriel hesitou, seus olhos inteligentes captando a mentira. "Nós vamos juntos", declarou ele, segurando a mão livre de Arthur. O teto começou a fazer ruídos ameaçadores. Arthur sabia que tinham segundos, não minutos. Ele abaixou-se na altura de Gabriel, olhando diretamente nos olhos azuis idênticos aos seus. "Gabriel, escute-me bem. Você precisa correr até sua mãe. Corra sem olhar para trás. Promete?" "E você?" "Eu prometo que vou sair daqui, mas primeiro preciso levar ela para um lugar seguro." Gabriel olhou para a menina nos braços de Arthur, depois para o homem que ainda não sabia ser seu pai. Com maturidade impressionante para seus 10 anos, ele assentiu. "Promete mesmo que vai sair?" "Prometo", disse Arthur, sabendo que talvez fosse a última promessa que faria na vida. Gabriel correu em direção à saída. Arthur o viu desaparecer na fumaça e sentiu simultaneamente alívio e terror. Seu filho estava seguro, mas ele... Uma viga do teto despencou poucos metros de onde estavam, bloqueando parcialmente a rota de escape. Arthur calculou rapidamente. Podia tentar passar por baixo com a menina, mas era arriscado.
ou podia procurar outra saída. Foi quando viu Gabriel voltando. "Que diabos você está fazendo aqui?" gritou Arthur. "Não posso te deixar sozinho", respondeu Gabriel, tossindo violentamente. "Minha mãe me ensinou que ninguém fica para trás." Sem esperar resposta, Gabriel segurou uma ponta da camisa de Arthur e começou a puxá-lo em direção a uma saída lateral que havia localizado. "Por aqui! Vi os bombeiros entrando por aquela porta." Arthur seguiu o menino, carregando a criança apavorada. Gabriel o guiou através da fumaça com uma determinação que parecia impossível para alguém tão novo. Quando finalmente emergiram do prédio, tossiram violentamente ar puro, enquanto paramédicos correram em direção a eles. Arthur entregou a menina para os socorristas e se ajoelhou diante de Gabriel, que estava com o rosto sujo de fuligem, mas sorrindo aliviado. "Por que você voltou para me buscar?" perguntou Arthur, suas mãos tremendo de adrenalina e emoção. Gabriel o olhou com aqueles olhos azuis cheios de inocência e respondeu palavras que ficariam gravadas para sempre na alma de Arthur. "Porque minha mãe me ensinou que ninguém é um erro, moço. Todo mundo merece ser salvo." Arthur abraçou Gabriel com uma força desesperada, sentindo as lágrimas molharem seus olhos. Seu filho, o erro que havia ordenado para ser eliminado, acabara de salvar sua vida. 6 meses haviam se passado desde a noite do incêndio que mudara tudo para sempre. Arthur permaneceu 3 dias internado no hospital com inalação de fumaça. E durante cada uma daquelas 72 horas intermináveis, apenas um pensamento ocupava sua mente. Gabriel havia arriscado a própria vida para salvá-lo, um homem que nem sabia ser seu pai. O peso dessa revelação transformara Arthur numa pessoa completamente diferente. O centro comunitário do Capão Redondo havia sido completamente reformado, com o dinheiro arrecadado no evento. Mas Arthur havia ido além. Criara um programa permanente de bolsas de estudos para crianças carentes, estabelecera parcerias com universidades para cursos profissionalizantes e investira na criação de uma biblioteca comunitária que seria inaugurada naquele sábado especial. Gabriel descobrira a verdade sobre sua paternidade 2 semanas após o incêndio. A conversa aconteceu numa tarde tranquila em casa, quando ele estava ajudando Laura a preparar brigadeiros para vender. "Mãe, aquele homem do incêndio, ele é meu pai, não é?" perguntara Gabriel de forma direta, como sempre fazia. Seus olhos inteligentes haviam conectado todos os pontos. Os olhos iguais aos seus, a emoção evidente de Arthur, as conversas tensas entre os adultos. Laura havia parado de mexer o doce e olhado para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. "Sim, meu amor, ele é seu pai biológico. Por que vocês não ficaram juntos?" perguntara Gabriel, sem demonstrar raiva ou mágoa, apenas curiosidade genuína. "Porque ele não estava pronto para ser pai quando você foi gerado. Às vezes, as pessoas precisam de tempo para crescer e entender o que é realmente importante na vida." Gabriel havia processado a informação com maturidade impressionante. "E agora ele está pronto?" Essa é uma pergunta que só ele pode responder, Gabriel. E só você pode decidir se quer dar a ele uma chance. Naquela manhã de sábado, Arthur dirigiu até a casa simples onde Laura e Gabriel moravam. Suas mãos tremiam no volante, não de nervosismo, mas de uma emoção profunda que ainda estava aprendendo a processar. Durante 6 meses, havia visitado o centro comunitário regularmente, construído uma relação cuidadosa com Gabriel, sempre respeitando os limites estabelecidos por Laura. Gabriel abriu a porta antes mesmo dele bater. O menino havia crescido alguns centímetros nos últimos meses, mas seus olhos continuavam carregando aquela bondade natural que encantava Arthur a cada encontro. "Oi, Arthur", cumprimentou Gabriel, usando o primeiro nome como havia feito desde que descobrira a verdade. "Oi, Gabriel, sua mãe está terminando de se arrumar."
Entre. A casa era pequena, mas impecavelmente organizada. Cada objeto tinha seu lugar. Cada canto revelava o cuidado e o amor com que Laura havia construído aquele lar. Arthur observou as paredes decoradas com desenhos de Gabriel, certificados de honra ao mérito escolar, e uma foto emoldurada deles dois no centro comunitário. "Arthur chegou, mãe!" gritou Gabriel em direção ao quarto. "Já vou!" respondeu Laura de dentro do quarto. Gabriel sentou-se na pequena mesa da sala e gesticulou para Arthur se sentar também. Era a primeira vez que ele estava dentro da casa deles, e a intimidade do momento o deixava emocionado. "Posso te perguntar uma coisa?" disse Gabriel, sua voz séria. "Claro. Você se arrepende de não ter ficado com a gente quando eu era bebê?" A pergunta atingiu Arthur como um soco no peito. Durante meses, ele havia ensaiado respostas para essa inevitável conversa, mas todas as palavras preparadas se desintegraram diante da sinceridade daqueles olhos azuis. "Sim, Gabriel, eu me arrependo todos os dias", respondeu Arthur, sua voz rouca de emoção. "Foi a pior decisão da minha vida." Por quê?" Arthur respirou fundo. "Porque eu era covarde, tinha medo de decepcionar meus pais, medo de não ser um bom pai, medo de mudar minha vida. Escolhi o caminho mais fácil." Gabriel assentiu, processando as palavras. "E agora? Você ainda tem medo?" "Tenho", admitiu Arthur, "mas agora tenho mais medo de continuar sendo covarde do que de tentar ser um bom pai." Nesse momento, Laura entrou na sala, usando um vestido azul simples, mas elegante, os cabelos soltos emoldurando o rosto. Ela estava mais bonita do que Arthur se lembrava, radiante, com uma paz interior que ele invejava profundamente. "Pronto, podemos ir", disse ela, pegando a bolsa. Arthur havia organizado uma surpresa para inaugurar oficialmente a biblioteca comunitária, mas apenas Laura e Gabriel sabiam que seria muito mais que isso. Durante a semana, ele havia trabalhado dia e noite para preparar algo especial. Quando chegaram ao centro comunitário, uma multidão já aguardava. Crianças, pais, voluntários, moradores da comunidade, todos curiosos para ver a nova biblioteca que mudaria suas vidas. Gabriel correu em direção aos amigos, animado para mostrar os novos livros que chegaram. "Antes de inaugurarmos oficialmente a biblioteca", anunciou Arthur para a multidão, "gostaria de fazer alguns agradecimentos especiais." Ele chamou Laura e Gabriel para ficarem ao seu lado, diante da nova placa que cobria a entrada da biblioteca. "Esta biblioteca só existe por causa de duas pessoas extraordinárias", começou Arthur, sua voz carregada de emoção. "Laura Silva, uma mulher que me ensinou que coragem não é a ausência do medo, mas fazer a coisa certa apesar do medo." Laura sentiu os olhos marejarem, mas manteve a compostura. "E Gabriel Silva", continuou Arthur, olhando diretamente para o menino que estava ao seu lado. "Um garoto de 10 anos que me ensinou que o amor realmente cura tudo." Gabriel sorriu timidamente, não acostumado a ser o centro das atenções. "Por isso", disse Arthur, removendo a capa que cobria a placa da biblioteca, "apresento a vocês a Biblioteca Laura e Gabriel Silva." A multidão explodiu em aplausos. Laura cobriu a boca com as mãos, as lágrimas finalmente escapando. Gabriel olhou para a placa, com seu nome gravado em bronze, e depois para Arthur, sem conseguir esconder a emoção. Mas Arthur não havia terminado. Ele se ajoelhou diante de Gabriel, ficando na altura dos olhos do menino. "Gabriel, você me salvou naquela noite do incêndio, mas não foi apenas fisicamente. Você me salvou como pessoa." Arthur respirou fundo. "Sei que não posso apagar os 10 anos que perdi, mas gostaria de saber se você me daria permissão para tentar ser seu pai daqui para frente." O silêncio que se seguiu foi total. Todas as conversas cessaram. Todas as crianças pararam de correr. Gabriel olhou para Arthur,
depois para Laura, que assentiu encorajadoramente. Você promete que não vai embora de novo? Perguntou Gabriel, sua voz pequena, mas firme. Prometo, disse Arthur, estendendo a mão pequena. E desta vez é uma promessa que vou cumprir. Gabriel pegou a mão de Arthur e, com a sabedoria de uma alma antiga em corpo de criança, disse: Minha mãe me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. Você pode ser meu pai, mas tem que prometer uma coisa. Qualquer coisa. Você tem que ajudar outras crianças como você está ajudando a mim, porque tem muitas crianças que precisam de pais que não desistem delas. Arthur abraçou Gabriel com uma força desesperada, sentindo pela primeira vez na vida o que significava amor incondicional. Quando se separaram, ele se virou para Laura. Laura, eu sei que não mereço seu perdão, disse ele, a voz embargada. Sei que machucei você de forma imperdoável, mas quero que saiba que vocês me salvaram. Vocês me deram uma razão para ser uma pessoa melhor. Laura o olhou com aqueles olhos que haviam visto tanto sofrimento e tanto amor. Não se trata de perdão, Arthur, disse ela suavemente. Se trata de seguir em frente. Gabriel precisa de um pai. E você precisa de uma chance de ser o homem que sempre teve potencial para ser. Arthur assentiu, entendendo que não estava sendo perdoado. Estava sendo presenteado com algo muito mais valioso, uma oportunidade de redenção. Enquanto a multidão aplaudia e Gabriel mostrava orgulhoso para os amigos a biblioteca com seu nome, Arthur observava a cena e finalmente entendeu o que Laura havia tentado lhe ensinar anos atrás. Algumas bênçãos chegam disfarçadas de problemas, e alguns milagres nascem do que inicialmente chamamos de erro. Obrigado, sussurrou ele para Laura, que sorriu e respondeu: Não me agradeça, agradeça a ele. Gabriel foi quem escolheu te perdoar. E enquanto assistia seu filho, porque agora Gabriel era realmente seu filho, ensinando outras crianças a usar os computadores novos da biblioteca, Arthur Menezes finalmente encontrou algo que dinheiro nunca havia comprado: paz de espírito. O homem que um dia mandou apagar uma vida havia descoberto tarde demais que ela era a única que poderia salvá-lo, mas descobrira a tempo de ainda fazer a diferença. Alguns erros são só milagres disfarçados. E algumas vezes, quando já não temos esperança, nossos filhos nos ensinam como amar de verdade.